Bom dia, gente. Hoje nós vamos dar continuidade às nossas aulas, certo? Então, hoje, como sexta-feira, a gente vai começar o assunto novo que vai para a segunda unidade. Então, nessa aula, nossa primeira aula é de gramática. Então, vocês vão pegar a gramática e vão abrir na página 116, certo? Nosso assunto vai ser substantivo. Nós temos uma palavra-chave e essa palavra é substantivo. Gente, o assunto substantivo, ele é muito extenso, então eu dividi para várias aulas. Então hoje nós veremos 4 desses substantivos. E com o passar da semana, a gente vai estudando os outros. Então, a palavra-chave não é substantivo, então vamos ver a sua definição. Substantivo é a palavra que dá nome aos seres e os objetos em geral. Entenderam? Aqui, a palavra-chave, substantivo. Então, ele dá nome aos seres e aos objetos em gerais. Por exemplo, olha, casa, roupa, olha, roupa, boneca, carro e entre outros. Então, que se ele dá nome aos objetos e a todos os seres, eu citei alguns. Mas agora eu vou explicar os 4 que eu falei, ok? Nós veremos, eu vou colocar aqui, tipo, um esquema. Vocês já sabem o que é substantivo, que é o assunto que veremos. Então, os 4 assuntos de hoje, nós teremos substantivo comum, e nós temos o substantivo próprio. Comum e próprio, certo? Vou começar com esses 2, mas ainda vai ver mais 2. Substantivo comum, ele dá um nome a todos os seres da mesma espécie. É como se fosse o substantivo, não é isso? Ele dá nome a todos os seres da mesma espécie. Por exemplo, aí eu vou dar um exemplo aqui, Substantivo comum, certo? Aí eu tenho gato, certo? Eu tenho, vamos lá mais, menina. Esse daqui é o substantivo comum. Substantivo próprio. Substantivo próprio, ele dá um nome a um ser, um só, em particular, mas são escritos com letra inicial maiúscula. Por exemplo, nós usamos os substantivos próprios para nome de pessoas, para cidades, para nome de países e entre outros. Não é isso? Então, olha, substantivo próprio. Foi isso que eu falei? Ele pode ser, vamos lá, Pedro, aqui, nome próprio, certo? Ele pode ser Maria, nome próprio. Ele pode ser, vamos lá, Brasil. Brasil é o quê? Um país. Então, substantivo, como foi a palavra-chave de hoje, nós vimos o comum e o próprio. No comum, dá nomes aos seres. Aí citei aqui exemplo. No próprio também. Agora vamos para os outros 2, ok? Eu vou apagar o comum e o próprio. Estão entendendo, gente? Eu vou apagar o comum e o próprio e vou colocar simples
Ó, substantivo simples e substantivo composto. É isso? Nós vimos o comum e o próprio, agora simples e composto. Então vamos lá. Substantivo simples é formado apenas por uma palavra. É formado por apenas uma palavra. No comum eles dão nome aos seres, aos objetos. E no simples ele é formado por uma única palavra. Por exemplo, ó, substantivo simples, certo? Eu vou botar camisa, ó, uma palavra só, camisa, e vou colocar também aqui roupa, ok? Ó, substantivo simples, formado por uma só palavra. Mas aqui, composto, substantivo composto, é formado por duas ou mais palavras separadas por um hífen ou não, gente. Olha, nas palavras compostas eu posso usar o hífen ou a própria palavra composta, ela vem diretamente sem o hífen. Eu vou dar aqui os exemplos, ok? Preste atenção. Ó, substantivo composto. Certo? Eu vou dar aqui os exemplos. Vou dar dois. Primeiro, ó, beija-flor. E o segundo, ó, aí, gente, girassol. Ó, todos dois são palavras compostas. Mas como foi que eu citei? Que ela pode vir com o hífen ou sem o hífen, mas a palavra não vai deixar de ser composta. No primeiro exemplo, beija-flor, eu usei quem? Olha aqui, eu usei o hífen. Então, ela é formada por duas palavras. Girassol, eu usei o hífen? Não, eu não usei o hífen, mas é uma palavra composta. Qual vai ser a sua composição? Olha, gira mais sol. Se eu juntar as duas, eu vou ficar gira-sol. Entenderam até aí? Então eu vou revisar. A nossa palavra-chave de hoje foi substantivo. O substantivo dá nomes aos seres e a todos os objetos, né? No primeiro, nós vimos substantivo comum, dá nomes aos seres, substantivos próprios, né? Pode ser, sempre vem com o início de letra maiúscula, onde você pode usar em pessoas, lugares de comércio, países, certo? Vai ser sempre com a letra maiúscula. Nos outros, nós vimos o simples, formado por uma só palavra, e o substantivo composto, formado por duas palavras, separada por um hífen ou não, certo? Hoje nós vamos ficar por aqui, só que a próxima aula de gramática nós damos continuidade com o assunto, ok? Então, olha, a agenda de vocês eu separei, eu coloquei as atividades que nós faremos durante a manhã e coloquei as atividades que vocês irão fazerem pela tarde, gente. Pelo menos vocês se estudam mais à tarde, certo? Então ela vai ser dividida. Vai estar lá na agenda, sala, manhã, casa, tarde. Quando vocês abrirem a agenda online, vocês vão entender melhor, certo? Até a próxima.